O grito silencioso da matriarca, uma saga brasileira de poder e redenção. Na efervescência do Rio de Janeiro, a matriarca Dona Solange, ignorada pela nora ambiciosa, descobre que o verdadeiro poder não reside nos holofotes, mas na sombra, onde planos são forjados e impérios silenciosamente governados. Será que a família de Solange aprenderá o valor do respeito antes que seja tarde demais? Prepare-se para uma história que mergulha fundo nos laços familiares, revelando segredos e reviravoltas em meio à paixão e à beleza do Brasil. Você está pronto para ver o que acontece quando a velha decide mostrar quem realmente manda? A brisa salgada do Atlântico chicoteava suavemente as cortinas de linho na minha varanda, um lembrete constante de que, mesmo aos 68 anos, a vida no Rio de Janeiro ainda pulsava com uma energia vibrante. Meu nome é Solange Medeiros, e para muitos, sou apenas uma viúva aposentada, vivendo da herança do meu falecido marido, o inesquecível Ernesto. Mal sabem eles que a vasta rede de investimentos imobiliários que Ernesto e eu construímos é, na verdade, minha paixão secreta e meu playground. Do Leblon a Copacabana, cada metro quadrado comercial dessa cidade guarda um pedacinho da minha história e do meu poder silencioso. Hoje, 12 de maio, era para ser um dia de celebração, um almoço de Dia das Mães na churrascaria O Gaúcho Chique, a mais badalada da Barra da Tijuca. Ernesto sempre fez do Dia das Mães um santuário. Ele enchia a casa de orquídeas raras, minhas favoritas, e colocava um samba suave para tocar no nosso antigo rádio. Mas Ernesto partiu há 5 anos, e com ele, a reverência pelos fios brancos da família se desfez. Agora, para minha nora, Patrícia, sou mais um móvel antigo que ocupa espaço na sala do que uma pessoa de carne e osso. Vesti-me com cuidado naquela manhã. Escolhi meu conjunto de linho azul marinho, comprado em uma boutique chique em Ipanema há anos, mas que ainda mantinha um caimento impecável. Prendi o broche de ouro e turmalinas que minha mãe me deu e arrumei meu cabelo prateado em um coque baixo e elegante. No espelho, vi uma mulher que trabalhou duro a vida inteira. Minhas mãos, com suas manchas da idade, são as mesmas que assinaram as escrituras dos primeiros terrenos, quando ninguém dava um tostão pela Zona Oeste. Meu filho, Ricardo, passou para me pegar em sua nova Range Rover, um carro que sei que está pagando em parcelas intermináveis, porque seu escritório de arquitetura, Medeiros, Associados, não vai tão bem quanto ele alardeia. Ao entrar, o perfume doce e enjoativo de Patrícia me invadiu. Ela estava no banco do passageiro, digitando furiosamente no celular, sem sequer virar a cabeça para me dar um bom dia. Meus netos, 2 adolescentes absortos em seus smartphones, mal murmuraram um oi, vovó antes de voltarem às suas telas. Vamos para o Gaúcho Chique, mãe, disse Ricardo, me olhando pelo retrovisor com aquele olhar de culpa que ele tinha desde criança quando aprontava alguma. É o lugar da moda, dizem que é super exclusivo. Eu sorri discretamente. Claro que eu sabia que lugar era. Eu conheço cada centímetro quadrado comercial desta cidade. Embora minha família acredite que vivo da pensão do INSS de tricô, a realidade é bem diferente. Quando Ernesto faleceu, todos pensaram que eu venderia tudo, mas não, eu me dediquei a administrar, comprar e investir em silêncio. Meu nome está nas escrituras de metade da área comercial do Rio. Mas eu uso uma sociedade anônima, a Solana Investimentos, para que ninguém me incomode pedindo empréstimos ou favores. A viagem foi incômoda. Patrícia reclamava do trânsito, do calor, de que a lavanderia havia estragado uma blusa cara. Ricardo assentia submisso a tudo. Doeu ver meu filho assim. Eu o criei para ser um homem forte, com caráter, mas parece que o amor, ou a conveniência, o deixou mole. Ele sabe que Patrícia não gosta de mim. Segundo ela, sou antiquada e minhas opiniões sobre a criação dos netos são tóxicas, a palavra da moda para tudo que não lhes agrada. Chegamos ao restaurante. Era um lugar imponente, com paredes de pedra exposta e mesas de madeira rústica, mas polida. Havia um burburinho constante de conversas e o tilintar de talheres caros. O cheiro de carne na brasa e alecrim inundava o ar. Era um bom local. Eu mesma havia aprovado a renovação do contrato de arrendamento há 2 meses, embora o proprietário do restaurante, um tal de Senhor Teixeira, sempre tratasse com meus advogados e nunca tivesse visto meu rosto. Havia muita gente esperando, mas Ricardo tinha reserva. Nos aproximamos do pódio da entrada. O maitre, um jovem alto e bem vestido, nos sorriu. Bem-vindos, família Medeiros. Mesa para 5, certo? Foi nesse exato instante, enquanto o rapaz pegava os cardápios, que Patrícia parou bruscamente. Virou-se para Ricardo e sussurrou algo em seu ouvido, mas com aquele volume que se usa quando se quer ser ouvida, mas finge discrição. Ricardo, não. Hoje quero um dia tranquilo. Sua mãe começa a criticar como as crianças comem e me estressa. É meu dia também. Ricardo empalideceu. Olhou para mim, depois para a esposa.
Patrícia, por favor, é minha mãe, balbuciou ele. É meu dia, sim. Retrucou ela, cravando os olhos nele. Além disso, a mesa que nos deram é uma cabine redonda. Vamos ficar muito apertados. Não quero ficar esbarrando nos cotovelos. Não quero. O maitre esperava com um sorriso congelado no rosto, segurando os cardápios. As pessoas na fila de espera começavam a olhar. Senti um calor subir pelo meu pescoço. Não era vergonha por mim, era vergonha por eles. Então, Patrícia se dirigiu ao garçom com aquela voz estridente e autoritária que usava com as empregadas domésticas. Moço, houve uma mudança. Ela me apontou com um dedo de unha acrílica longuíssima. Ela não come conosco na mesa principal. Traga uma mesa separada para ela, uma pequena. O mundo pareceu parar por um segundo. O maitre piscou, confuso. Perdão, senhora? Uma mesa separada? Mas é dia das mães. Estou falando grego, interrompeu Patrícia, aumentando a voz. Queremos privacidade familiar. Coloque-a em outra mesa e que não seja perto da nossa, por favor. 30 pessoas, contei pelo menos 30 cabeças que se viraram no saguão. Senti seus olhares cravando nas minhas costas como alfinetes. Havia pena em alguns olhos, mas incredulidade em outros, e pura curiosidade mórbida na maioria. Olhei para Ricardo, esperando que ele dissesse algo, que batesse na mesa, que me pegasse pelo braço e nos tirássemos dali, mas Ricardo abaixou a cabeça, ajustou a gravata e olhou para o chão, incapaz de sustentar meu olhar. Faça o que minha esposa diz, por favor, murmurou ele. O silêncio que se seguiu a essa frase foi mais doloroso do que qualquer grito. Meu próprio filho, o menino cujos joelhos ralados eu curei, para quem paguei a faculdade vendendo empadas e costurando para fora quando Ernesto teve uma fase nos negócios, aquele homem agora curvava a cabeça diante de um capricho cruel. O garçom, visivelmente constrangido, me olhou. Senhora, eu sinto muito. Temos uma mesa pequena perto da área de serviço, no canto. É o único disponível para a data. Está bem, eu disse. Minha voz saiu firme, surpreendentemente calma. Eu não lhes daria o prazer de me ver chorar. Não ali, não diante daquelas pessoas. Leve-me a essa mesa, moço. Caminhei com a coluna reta. Passei pela mesa que lhes foi designada, uma cabine ampla e confortável no centro do salão, sob um lustre deslumbrante. Patrícia sentou-se triunfante, ajeitando sua bolsa de grife no assento vazio ao lado, como se a bolsa merecesse mais lugar do que eu. Meus netos já estavam com seus celulares, alheios à atrocidade que acabara de acontecer. O garçom me guiou até o fundo, perto das portas basculantes da cozinha. O lugar era barulhento. Cada vez que os garçons entravam ou saíam, uma rajada de ar quente e cheiro de gordura me atingia, misturada aos gritos dos cozinheiros. A mesa era minúscula, daquelas que usam para colocar as geladeiras ou para quando alguém vem sozinho tomar um café rápido. Trago o cardápio em seguida, senhora, disse o rapaz, quase sussurrando, com as orelhas vermelhas de vergonha alheia. Não se preocupe, filho, eu respondi, ajeitando meu guardanapo no colo. Traga-me uma taça de vinho tinto, o melhor que tiver, e o especial do chefe. Não preciso ver o cardápio. Fiquei sozinha. Do meu canto, podia ver ao longe a mesa da minha família. Via Patrícia rindo, jogando a cabeça para trás, brindando com um Bellini. Ricardo comia com o olhar perdido. Estaria pensando em mim, ou simplesmente aliviado por não ter que lidar com a discussão? Uma lágrima traidora rolou pela minha bochecha e caiu sobre a toalha branca. Sequei-a rapidamente com o dedo. Não chore, Solange, eu me disse. O choro é para quem não tem opções. E você tem muitas. Enquanto esperava minha comida, comecei a fazer o que sempre faço, observar. Deixei de ser a mãe rejeitada e me tornei a empresária. Olhei o chão. As tábuas de madeira estavam desgastadas e sujas. Olhei o teto. Havia uma mancha de umidade bem acima da mesa onde uma família numerosa comia, sinal de que a infiltração do segundo andar não havia sido consertada, como o administrador do edifício havia reportado. Ouvi os garçons que passavam por mim. A máquina de gelo do bar quebrou de novo, e o gerente diz que o dono não quer gastar com uma nova, reclamou um, e os banheiros do fundo estão entupidos. Tem que chamar o encanador urgente antes que o cheiro chegue ao salão, respondeu outro. Interessante, muito interessante. Este local, o Gaúcho Chique, pagava um aluguel considerável. No contrato que assinei, ou melhor, que meu representante legal assinou sob minhas instruções estritas, estipulava-se claramente que a manutenção das instalações internas corria por conta do inquilino, mas as melhorias estruturais eram minhas. No entanto, se o inquilino negligenciasse a imagem do local, afetando a valorização do edifício, eu tinha cláusulas de rescisão imediata. Tomei um gole do vinho que me trouxeram.
Era um cabernet excelente, encorpado e saboroso. Fechei os olhos e deixei que o sabor limpasse a amargura da minha boca. Por anos, deixei que me subestimassem, deixei Patrícia pensar que eu era uma velhinha antiquada que vivia de lembranças. Deixei Ricardo acreditar que seu sucesso se devia apenas ao seu talento, sem saber que fui eu quem recomendou seu escritório aos maiores desenvolvedores imobiliários da região, pedindo anonimato total. Eu movi os fios de suas vidas para que nada lhes faltasse, para que tivessem oportunidades que eu nunca tive quando jovem. E é assim que me pagam, com uma mesa no canto, junto ao lixo e aos pratos sujos. Olhei novamente para a mesa deles. Patrícia estava tirando uma selfie, fazendo aquela boca de pato ridícula, com Ricardo ao fundo, forçando um sorriso. Com certeza ela postaria nas redes sociais com a legenda Dia das Mães perfeito em família. A hipocrisia revirou meu estômago mais do que o cheiro de fritura da cozinha. Mas algo mudou dentro de mim naquele momento. A tristeza profunda, aquela que oprime o peito, começou a se transformar. Ela esfriou, endureceu, tornou-se algo sólido e pesado, como um lingote de ouro. Lembrei-me de quando Ernesto e eu compramos nosso primeiro local. Era uma ruína. Trabalhamos dia e noite, pintando, arrumando, carregando sacos de cimento. Eu tinha as mãos cheias de calos e as costas doloridas, mas nunca reclamei. Aprendi a negociar com fornecedores duros. Aprendi a ler as letras miúdas dos contratos. Aprendi que, nos negócios, como na vida, quem mostra medo, perde. Hoje, eles me mostraram que para eles, não valho nada como mãe. Está bem. Se não me querem como mãe, terão que me respeitar como dona. O garçom voltou com meu prato, um corte de carne suculento com purê de batata trufado. Parecia delicioso. Senhora, disse o rapaz, hesitando um pouco. Eu sei que não é da minha conta, mas o que fizeram com a senhora é um absurdo. Se quiser, posso pedir ao gerente para encontrar outro lugar, talvez no balcão, é mais animado. Olhei em seus olhos. Ele tinha olhos bondosos, cor de mel. Lembrei-me de Ricardo quando era jovem, antes que a ambição e a fraqueza o mudassem. Não se preocupe, filho. Estou bem aqui. Na verdade, tirei meu celular da bolsa, um modelo de última geração que costumo manter guardado para não assustar Patrícia com minha tecnologia. Tirei um cartão de cartolina grossa, cor marfim, com letras douradas em relevo que diziam Solange Medeiros, presidente, Solana Investimentos. Virei o cartão e escrevi com minha caneta tinteira uma mensagem breve. Minhas mãos não tremeram. Minha caligrafia era firme e elegante. Moço, traga-me meu outro vinho, por favor, eu disse ao garçom, entregando-lhe o cartão virado para baixo para que ele não lesse ainda. E certifique-se de que o senhor, Teixeira, receba isso pessoalmente. Diga-lhe que a senhora da mesa do canto precisa falar sobre a renovação do contrato e sobre a conduta de seus clientes. O rapaz pegou o cartão com curiosidade, mas assentiu com respeito. Comi minha carne com calma, saboreando cada pedaço. Vi a minha nora gesticular, provavelmente criticando a comida ou o serviço. Ela não sabia que, a cada minuto que passava, a corda se apertava mais. Eles pensaram que me haviam castigado, me colocando na escuridão. Não perceberam que na escuridão é onde melhor se planejam as estratégias. Comi sozinha, sim, mas nunca estive tão acompanhada. Estava acompanhada pela minha dignidade, pela minha história e, sobretudo, pelo poder absoluto que estava prestes a soltar sobre aquela mesa. Limpei meus lábios com o guardanapo de tecido. Ajeitei o broche de turmalinas e esperei. O show estava prestes a começar. Do meu canto, o panorama era distinto. As pessoas costumam pensar que os melhores assentos são os que estão junto às janelas ou sob os lustres de cristal. Mas se enganam. Os melhores assentos são aqueles de onde você pode ver tudo sem ser visto. Aqui, entre o vai-vém da porta da cozinha e o cheiro de detergente industrial misturado com alho, eu tinha uma vista panorâmica da decadência da minha própria família e, curiosamente, do meu próprio negócio. Enquanto saboreava o vinho, que estava à temperatura perfeita, um pequeno acerto em meio ao desastre, peguei meu celular. Patrícia sempre zomba de mim porque uso óculos de vovó para ler a tela, mas esses óculos me permitem ver o que ela, com toda sua juventude soberba, ignora. Desbloqueei o telefone com minha impressão digital e abri o aplicativo de gerenciamento de arquivos na nuvem. Nada de Facebook ou receitas de cozinha. Entrei diretamente na pasta Propriedades Comerciais, Zona Oeste. Ali estava. Abri o contrato de arrendamento de O Gaúcho Chique. Ele se desdobrou em PDF na minha tela e ampliei com os dedos. Lembrei-me das cláusulas gerais, claro, eu as havia redigido com minha equipe legal, mas precisava verificar os detalhes específicos, as letras miúdas que são as que realmente importam quando se quer apertar as porcas. Li com atenção.
Cláusula 14b Manutenção da imagem e padrões de serviço. Dizia claramente que o arrendatário era obrigado a manter um ambiente de respeito e ordem que não afetasse a reputação do imóvel. Sorri para mim mesma. Permitir que uma cliente discrimine outra com base na idade, segregando-a para uma área de serviço, tecnicamente poderia ser considerada uma violação dos padrões de hospitalidade que exijo em minhas propriedades. Mas havia algo mais interessante na cláusula 21 Renovação e ajustes. O contrato vencia no mês seguinte. Estávamos no período de carência de 30 dias para negociar a renovação ou a rescisão sem penalização. Ora, murmurei, passando o dedo pela tela. Teixeira, o senhor está andando sobre gelo fino e nem sequer trouxe patins. Levantei os olhos do celular e observei o restaurante com olhos de auditora. Já não via apenas um lugar bonito, via as rachaduras na gestão. Via o gerente, o senhor Teixeira, discutindo acaloradamente com um fornecedor em um canto, secando o suor da testa com um lenço amassado. Dava para notar o medo em seu rosto. Provavelmente as vendas não haviam sido as esperadas neste trimestre, e ele sabia que a Solana Investimentos não perdoava atrasos no aluguel. Se ele soubesse que a dona do seu destino estava sentada a 10 metros, comendo sozinha e sendo ignorada por seus garçons, provavelmente teria um infarto ali mesmo. Essa informação era minha munição. Mas por anos, deixei Ricardo lidar com seus próprios assuntos, intervindo apenas das sombras para abrir portas que ele acreditava ter aberto a pontapés. Deixei Patrícia pensar que meu dinheiro havia sumido em remédios e maus negócios após a morte de Ernesto. Por que fiz isso? Por amor, ou talvez por uma esperança tola. Queria que me quisessem por ser Solange, a mãe e a avó, não Solange, o talão de cheques ambulante. Quão enganada eu estava. Olhei minha mão sobre a toalha. Essas mãos haviam lavado o chão alheio quando eu era jovem, haviam carregado caixas de mercadorias no mercado de abastecimento antes que Ernesto e eu pudéssemos comprar o primeiro localzinho. Essas mãos sabiam o que era o frio da madrugada e o calor do meio-dia trabalhando sob o sol. Lembrei-me de uma tarde, há uns 15 anos. Ernesto já estava doente, mas sua mente continuava brilhante como um diamante. Estávamos sentados na varanda da casa, vendo a chuva cair. Filha, sol, ele me disse, segurando minha mão. Você é mais forte que eu. Quando eu faltar, não deixe que os abutres te comam, nem os de fora, nem os de dentro. Não diga isso, velho, eu respondi com um nó na garganta. Eu digo porque te conheço. Você tem coração de galinha, mas cabeça de general. Use a cabeça, Solange. O coração, guarde para quem o ganhar. Meus olhos se encheram de lágrimas ao lembrar. Eu havia desobedecido a Ernesto. Havia deixado o coração exposto e a cabeça guardada na gaveta da mesa de cabeceira. Havia permitido que Patrícia me pisoteasse em cada reunião familiar, criticando minhas roupas, minha comida, minha forma de falar. Ai, Solange, você sempre tão antiquada. Ai, sogra, melhor não opinar sobre coisas modernas. E eu calada para não causar problemas, calada para que Ricardo não tivesse que escolher entre a esposa e a mãe. Mas hoje, ao ver Ricardo comer em silêncio e sem sequer ousar olhar para o meu canto, entendi que ele já havia escolhido. E não me havia escolhido. A tristeza que sentia há alguns minutos havia evaporado completamente. Agora, o que sentia era uma clareza mental absoluta. Era como se eu tivesse tirado uma venda dos olhos que usava há 5 anos. Observei novamente a mesa principal. Patrícia estava devolvendo um prato. Vi seus gestos exagerados, gesticulando na frente de uma jovem garçonete que parecia a ponto de chorar. Isso está frio, pude ler em seus lábios. Leve e traga outro, é o cúmulo. A garçonete retirou o prato com as mãos trêmulas. Ricardo nem se mexeu, continuava olhando o celular. Meus netos, absortos em seus mundos. Essa mulher, minha nora, se sentia poderosa porque podia gritar com uma funcionária que ganha salário mínimo. Se sentia importante porque usava uma bolsa de grife que provavelmente comprou a crédito e estava sentada na melhor mesa. Que conceito tão pequeno e frágil de poder ela tinha. O verdadeiro poder não faz barulho. O verdadeiro poder não precisa gritar nem humilhar garçons. O verdadeiro poder é estar sentada na mesa mais feia do restaurante, comendo sozinha e saber que, com uma única ligação, você poderia comprar o edifício inteiro ou demitir todo o pessoal e transformar o restaurante em um estacionamento, se quisesse. Esse contraste entre o que eles acreditavam que eu era e o que eu realmente sou me causou uma estranha satisfação. Era como ter um as na manga em uma partida de pôquer onde todos os outros estão trapaceando. Tomei outro gole de vinho. Precisava refinar o plano. Não bastava revelar minha identidade e pronto. Isso seria vulgar, um chilique de rica. Não. Eu precisava dar uma lição. Não uma lição de humildade para Patrícia,
uma lição de masculinidade para Ricardo e uma lição de atendimento ao cliente para o Sr. Teixeira. Chamei o garçom com um gesto discreto da mão. O rapaz, o mesmo dos olhos amáveis, veio em seguida. Notei que ele havia estado atento a mim, diferente de seus colegas que só atendiam às mesas grandes, esperando gorjetas gordas. Diga, Dona Solange. Tudo bem com a carne? Excelente, filho. Obrigada. Como se chama? Miguel, senhora. Às suas ordens. Miguel, me diga uma coisa, e quero que seja sincero comigo. Não vai acontecer nada, eu prometo. Como gerente, o Sr. Teixeira os trata? Miguel hesitou, olhou para os lados, nervoso. Bem, é um trabalho, senhora. Há dias bons e maus. Não minta para mim, Miguel. Tenho netos da sua idade. Sei quando um rapaz está aguentando coisas que não deve. Vi como ele falou com a caixa há pouco. Miguel suspirou, abaixando os ombros como se soltasse um fardo pesado. A verdade, senhora, é que o Sr. Teixeira é difícil. Ele nos desconta as gorjetas se algo quebra, mesmo que seja um acidente. Nos faz dobrar turnos sem pagamento extra e sempre diz que se não gostarmos, para irmos embora, que há 100 esperando lá fora. O dono do edifício supostamente exige muito, é o que ele diz, mas nós nunca vemos melhorias. Apertei os lábios. Então Teixeira usava meu nome, ou da minha empresa, para justificar sua tirania. O dono exige muito? Mentira. Eu jamais exigi que explorassem ninguém. Já vejo, eu disse com suavidade. Obrigada por me contar, Miguel. Isso é muito instrutivo. Peguei da minha bolsa uma pequena caderneta e uma caneta. Escrevi revisar folha de pagamento e condições de trabalho do pessoal de serviço no contrato de renovação. Auditoria surpresa segunda-feira, 8/8. Rasguei a folha e guardei no bolso. Essa era para mim. Depois olhei para Miguel fixamente. Miguel, você confia em mim? O rapaz piscou, surpreso com a pergunta. Olhou em meus olhos e disse, aqueles olhos velhos e cansados, mas que agora brilhavam com uma faísca de travessura perigosa. Sim, senhora. Não sei porquê, mas sim. A senhora me lembra minha avó. Bem. Vamos jogar um jogo, você e eu. Um jogo de justiça. Fiz um sinal para que ele se aproximasse mais. Ele se inclinou. Minha família lá na frente, apontei discretamente com a cabeça, vai pedir a conta a qualquer momento. Patrícia, a mulher que grita, com certeza vai querer dividir a conta ou fazer algum show com o cartão de crédito do meu filho. Quero que você atenda essa mesa no final. Mas, senhora, essa não é minha área. Não importa. Faça um favor ao seu colega. Diga que a velhinha do canto pediu para você levar a conta. E quando levar, quero que entregue isto. Peguei da minha carteira outro cartão, mas este não era o cartão de visitas que eu havia dado antes para o gerente. Este era um cartão de débito preto fosco, sem limite, daqueles que só os bancos te dão quando você tem investimentos de 7 dígitos, o Black Card corporativo da Solana Investimentos. A senhora quer pagar a conta deles? Perguntou Miguel, confuso. Oh, não, filho, Deus me livre, soltei uma risada seca. Não vou pagar a comida deles. Vou pagar o restaurante. Miguel me olhou como se eu tivesse perdido a razão. Como assim? Ouça-me bem. O Sr. Teixeira tem meu cartão de visitas no escritório dele, certo? Aquele que te dei há pouco? Sim, sim. Ele deixou sobre a mesa, mas acho que não leu direito porque estava gritando ao telefone. Perfeito. Quero que vá ao escritório agora mesmo. Interrompa a ligação dele. Diga-lhe que a dona Solange Medeiros, a dona da Solana Investimentos, está aqui comendo na mesa das vassouras e que quer pagar a conta de todo o salão, de todas as mesas, exceto uma. Os olhos de Miguel se arregalaram. De todas as mesas, menos a do seu filho? Exato. Quero convidar a comida de todas essas mães que estão aí celebrando. Da senhora ali que tem o bebê chorando, da avó que está em cadeira de rodas na entrada. De todas, menos da mesa 5. A eles, você cobra até o último centavo, incluindo o serviço completo. Miguel começou a sorrir, um sorriso lento que se transformou em uma expressão de cumplicidade absoluta. Ele entendeu. Entendeu que isso não era caridade. Era uma declaração de guerra. E mais uma coisa, Miguel, eu acrescentei, baixando a voz a um sussurro conspiratório. Diga a Teixeira para sair. Quero que ele, pessoalmente, vá à mesa do meu filho explicar por que hoje a casa convida todo mundo, menos eles. E quero ver a cara dele quando perceber quem eu sou. Entendido? Sim, Dona Solange. Miguel se endireitou, parecendo 2 centímetros mais alto. Faço isso agora. Espere.
Espere que peçam a sobremesa. Deixe que confiem. Deixe Patrícia acreditar que ganhou o dia. E então, você solta o martelo. E o senhor? Perguntou Miguel. Eu estarei bem aqui, no meu camarote VIP. Miguel assentiu e se retirou para a cozinha, caminhando com um propósito renovado. Recostei-me na cadeira dura e incômoda. Olhei minha taça de vinho, girando o líquido vermelho contra a luz. Ao longe, vi que Ricardo se levantava para ir ao banheiro. Passou perto da minha área, mas olhou para o outro lado, evitando deliberadamente cruzar o olhar com o meu. Sua covardia me doía, sim, mas já não me paralisava. Se ele queria ser um estranho, eu o trataria como um estranho. E no meu mundo de negócios, os estranhos que não respeitam os contratos nem as hierarquias são ensinados a respeitar ou são rescindidos. Senti uma calma fria me invadir. Já não era a viúva triste. Era a matriarca. Era a chefe. E estava prestes a transformar este almoço de Dia das Mães em uma lenda que seria contada neste restaurante por anos. Meu celular vibrou. Era uma mensagem automática do banco, confirmando meu saldo disponível suficiente para comprar este lugar 10 vezes. Desfrute seu Bellini, Patrícia, pensei, cravando meus olhos em sua nuca, porque será o último doce que você vai provar em muito tempo. Tudo estava pronto. As peças estavam no tabuleiro. Só faltava o rei, ou, neste caso, o gerente, perceber que a rainha já havia dado checkmate do canto mais escuro do salão. Do canto mais escuro do salão, vi Miguel desaparecer atrás da porta de madeira escura da gerência. Ele caminhava com a coluna reta, segurando meu cartão preto como se portasse um decreto real. Naquele momento, o barulho do restaurante pareceu se desvanecer para mim. O tilintar dos talheres, as risadas das mesas vizinhas, o choro de um bebê ao longe, tudo se tornou um zumbido de fundo. Fiquei sozinha com o pulsar do meu próprio coração, que não galopava por medo, mas por aquela adrenalina fria e calculada que eu sentia antes de fechar um negócio milionário. Pedi um expresso para acompanhar a espera. Precisava do sabor amargo e forte para me manter alerta. Do meu canto, que Patrícia havia destinado à minha humilhação, eu tinha o controle absoluto do cenário. Era irônico. Ela pensou que, ao me enviar para a mesa de serviço, estava me escondendo, me apagando da foto familiar perfeita. Não percebeu que me havia colocado na torre de vigia. Daqui, eu via as bandejas saindo com atraso, via os ajudantes de cozinha secarem o suor com as mangas do uniforme e via, sobretudo, a farsa que era a mesa número 5. Ricardo mal tocava sua comida, e eu o conheço bem quando está nervoso, corta a carne em pedaços minúsculos e os move de um lado para o outro do prato sem levá-los à boca. Ele estava sofrendo, sim, mas seu sofrimento era silencioso, covarde. Não tinha coragem de se levantar, vir me buscar e me sentar em sua mesa, mesmo que apertados. Preferia a paz de não contradizer sua esposa à dignidade de honrar sua mãe. Aquela dor já não me fazia chorar. Agora me servia de combustível. Patrícia, pelo contrário, estava no seu auge. Ela chamava uma garçonete com aquele gesto desdenhoso da mão, estalando os dedos sem olhar para ela. Moça, pude ler em seus lábios pintados de vermelho intenso, mais gelo e diga ao gerente que a música está muito alta. Pobre e ilusa. Ela se sentia a rainha do baile, sem saber que a orquestra estava prestes a parar de tocar para ela. O tempo parecia se esticar. 5 minutos. 10 minutos. A porta do escritório do gerente continuava fechada. Comecei a tamborilar os dedos sobre a mesa de fórmica barata. Estaria Teixeira ligando para o banco para verificar o cartão? É provável. Um cartão sem limite em nome de uma sociedade anônima nas mãos de uma idosa vestida com um conjunto de linho fora de moda pode levantar suspeitas. Deixe que ligue, pensei com um sorriso torto, que lhe confirmem que a senhora do canto tem capital suficiente para comprar sua lealdade e seu medo. De repente, a dinâmica no salão mudou sutilmente. Os garçons que antes passavam correndo começaram a diminuir o passo perto do escritório. O rumor havia se espalhado nas cozinhas e nos corredores de serviço. As notícias voam mais rápido que a luz. Miguel deve ter dito algo ao sair, ou talvez a cara do gerente ao ver meu nome no sistema foi suficiente para alertar o pessoal. Senti vários olhares curiosos dos funcionários cravando em mim. Já não me olhavam com pena por ser a vovó abandonada. Agora me olhavam com aquela mistura de curiosidade e temor reverencial que se tem a quem guarda um segredo perigoso. Então, a porta da gerência se abriu de repente. O senhor Teixeira saiu como se o tivessem empurrado. Era um homem baixo, careca, e com um terno que lhe ficava um pouco apertado na cintura. Geralmente, ele caminhava pelo salão com o peito estufado, cumprimentando apenas as mesas que pediam garrafas caras, mas agora parecia que havia esquecido como andar. Estava pálido, com aquela palidez doentia de quem acaba de perceber que cometeu um erro fatal. Em uma mão,
trazia meu cartão de visitas cor marfim. Na outra, segurava meu cartão preto com as duas mãos, como se fosse uma relíquia sagrada que temesse deixar cair. Seus olhos varreram o restaurante com desespero, ignorando os clientes que levantavam a mão para pedir a conta ou ignorando até Patrícia que lhe fazia sinais de sua mesa central. Seus olhos buscavam o canto, buscavam a mesa das vassouras, buscavam a dona. Quando seu olhar se cruzou com o meu, vi como sua mandíbula se desencaixou. Engoliu saliva tão forte que quase pude ouvi-lo a 10 metros de distância. Ajustou a gravata com as mãos trêmulas e empreendeu a marcha em minha direção. Ele não caminhava, ele peregrinava. Miguel vinha alguns passos atrás dele, com o rosto sério e triste, mas seus olhos brilhavam com uma malícia deliciosa. Ele piscou para mim discretamente antes de se desviar para a cozinha. Bom rapaz. Teixeira chegou à minha mesa e quase se dobrou ao meio em uma reverência desajeitada. Dona Solange, minha Nossa Senhora! Balbuciou com a voz quebrada pelos nervos. Meu Deus, eu não tinha ideia. Quer dizer, o pessoal não me informou, que vergonha tão grande. Mantive-me sentada, imóvel. Tomei um gole lento do meu café, deixando esfriar. Sente-se, Teixeira, ordenei em voz baixa. Não foi um convite. Foi uma instrução. O homem olhou a cadeira de plástico à minha frente como se fosse uma cadeira elétrica, mas sentou-se na beirada, pronto para sair correndo. Dona Solange, por favor, permita-me transferir a senhora imediatamente, ele começou a dizer, secando o suor da testa com um lenço amassado. Temos o salão privado disponível, ou a mesa da janela. Desalojarei quem for. Isso é inaceitável. Uma mulher de sua posição aqui, junto à porta de serviço. Aqui. Levantei uma mão para calá-lo. Agora é o teatro, Teixeira. Estou aqui há 1 hora. Vi 30 pratos de carne passarem, dos quais 3 foram devolvidos. Vi 2 garçons escorregarem perto do balcão porque ninguém secou o chão. Senti o cheiro do ralo do banheiro masculino daqui e vi como o senhor trata seu pessoal. Teixeira ficou ainda mais pálido, se isso era possível. Dona Solange, tivemos problemas com o encanador e o pessoal hoje está. O contrato de arrendamento, eu o interrompi com voz suave, mas firme, cláusula 14, inciso 5. O arrendatário se compromete a manter os padrões de higiene e serviço de primeira categoria. Isso lhe soa familiar? Porque para meus advogados vai soar muito interessante quando eu lhes contar que estou comendo ao lado de uma lixeira porque seu pessoal permitiu que me segregassem. Eu não sabia, disse ele em um sussurro desesperado. Foi a senhora da mesa 5, ela insistiu, disse que a senhora. Eu sei o que ela disse, e o senhor, como gerente, deveria ter tido critério para não permitir discriminação no meu edifício. Mas deixemos isso para a reunião de segunda-feira de manhã, onde decidiremos se o senhor continua tendo trabalho ou não. Teixeira parecia a ponto de chorar. Afrouxou o nó da gravata. Ele sabia que estava encurralado. Solana Investimentos não era apenas o nome em seu cheque de aluguel, era a entidade que podia rescindir seu contrato e deixá-lo na rua com uma dívida milionária por inadimplência. O que a senhora disser, Dona Solange. O que a senhora ordenar. Farei o que for para remediar isso. Eu sorri. Essa era a frase que eu estava esperando. Inclinei-me para a frente, apoiando os cotovelos na mesa pequena. Muito bem, Teixeira. Vamos fazer um trato, o senhor quer conservar seu contrato, e eu quero celebrar o Dia das Mães como se deve. Sim, sim, claro. O que a senhora deseja? A melhor garrafa de vinho, caviar? Não. Quero que use este cartão, apontei o plástico preto que ele ainda segurava com reverência, e pague a conta de todas as mesas ocupadas neste momento no restaurante. Teixeira piscou, confuso. De todas? Há umas 40 mesas, Dona Solange. Isso são milhares de reais. Parece que me preocupo com dinheiro, eu arqueei uma sobrancelha. Não, não, claro que não. Então, convide a todos. Ouça com atenção, baixei a voz, obrigando-o a se inclinar mais para mim. O senhor vai passar por cada mesa. Vai lhes dizer que a Solana Investimentos, a proprietária do edifício, lhes presenteia o consumo pelo Dia das Mães. Que peçam sobremesa, que peçam outra rodada. Quero que as pessoas aplaudam, quero que se sintam felizes. Entendido? Sim, senhora. É um gesto muito generoso, mas há uma exceção. Minha voz endureceu, tornando-se fria como o aço. A mesa 5. A mesa da cabine central. Teixeira olhou para onde estavam Ricardo e Patrícia. Patrícia estava agora retocando a maquiagem, olhando-se na câmera do celular. A mesa da sua família? Perguntou ele, atônito. Exato. A essa mesa, não vai convidar nem a água.
Quero que lhes cobre tudo o serviço, o couvert, as bebidas, até o ar que respiram, se pudesse dar um preço. Teixeira me olhou com os olhos arregalados. Começava a entender o jogo. Começava a ver que a idosa do canto não era uma vítima, mas uma carrasca com uma guilhotina de veludo. Eles vão perguntar por quê, sussurrou. Diga-lhes que a promoção é para as mães que comem com seus filhos, e que a dona do edifício tem políticas muito estritas sobre a ingratidão. O gerente assentiu lentamente. Havia medo em seus olhos, sim, mas também vi uma faísca de admiração. Ninguém respeita mais o poder do que aqueles que abusam dele quando tem. Ah, e mais uma coisa, Teixeira, acrescentei enquanto ele se levantava. Antes de ir dar a notícia às mesas, traga-me outra taça desse cabernet e diga a Miguel para vir. Ele será meu elo para o resto da tarde. O senhor mantenha-se afastado até a hora da cobrança. Como ordenar, dona Solange? Teixeira se afastou quase correndo para o caixa. Eu vi digitar freneticamente, dando instruções aos caixas que o olhavam de boca aberta. Depois, vi como o ambiente do restaurante começava a se transformar. O gerente começou seu percurso pelas mesas do fundo. Vi como se aproximava de uma família numerosa, falava suavemente e apontava para o teto, uma mentira piedosa, como se a bênção viesse do céu ou da própria estrutura. Vi as caras de surpresa dos comensais, vi os sorrisos. Uma senhora idosa levou as mãos ao peito. Um homem levantou sua taça, olhando para o nada, agradecido. A onda de alegria foi se aproximando do centro do salão. O burburinho cresceu. É grátis, ouvi alguém dizer. A dona convida, diziam outros. Os garçons começaram a servir sobremesas e champanhe com uma energia renovada, sabendo que as gorjetas de uma conta paga costumam ser generosas. E em meio a essa maré de felicidade crescente, a mesa 5 permanecia como uma ilha de quietude. Ricardo e Patrícia olhavam ao redor, desconcertados. Viam os garçons levando garrafas às mesas vizinhas, viam as pessoas rir e celebrar. Vi Patrícia deter um garçom que passava com uma bandeja de sobremesas. Ei, o que está acontecendo? Perguntou com aquele tom exigente que me irritava os nervos. Por que a eles trazem isso? Nós não pedimos sobremesa ainda, mas se estão dando de graça. O garçom, que já havia sido instruído por Teixeira ou pela rede de fofocas da cozinha, parou. Olhou-a com uma cortesia gélida. É uma cortesia da administração para certas mesas, senhora. Em um momento, seu garçom lhes toma o pedido. E seguiu em frente. Patrícia se virou para Ricardo, indignada. Você viu isso? Que péssimo serviço. Viu-os do lado? Trouxeram bolo e nos ignoram. Ricardo, diga algo, é o cúmulo. Ricardo, incomodado, olhou para os lados. Patrícia, abaixe a voz. Deve ser algum aniversário ou algo assim. Que aniversário, que nada. É todo o restaurante, olha lá. Patrícia apontou para o outro extremo do salão, e ao fazê-lo, seu dedo traçou uma linha que inevitavelmente passou pelo meu canto. Por um segundo, seus olhos se cruzaram com os meus à distância, e eu levantei minha taça de vinho recém-servida e sustentei seu olhar. Não sorri, não fiz gestos. Apenas a olhei com a calma absoluta de quem tem o dedo no detonador. Ela franziu a testa, confusa. Por que a velha estava tomando vinho caro? Por que o gerente havia falado tanto tempo com ela? Por que parecia maior? A dúvida se instalou em seu rosto. Ela se virou para Ricardo e lhe disse algo rápido, apontando para mim disfarçadamente. Ricardo se recusou a virar. O medo da culpa era mais forte que sua curiosidade. O restaurante vibrava com uma energia elétrica. A gratidão de 30 famílias enchia o ar, mas essa gratidão tinha um fio. Todos sabiam que algo especial estava acontecendo, mas ninguém sabia quem era o benfeitor. Ninguém, exceto eu, o gerente suado e um garçom chamado Miguel que se aproximava da minha mesa com um sorriso de cumplicidade. Já está feito, dona Solange, sussurrou Miguel ao me deixar um guardanapo limpo. O gerente já passou por todas as mesas, só falta essa. Perfeito, eu disse, desfrutando o aroma do vinho. E o que estão pedindo na mesa 5? A senhora Patrícia acaba de pedir a lagosta termidor e uma garrafa de moé, disse ele. Disse que, se o serviço é lento, ao menos que vale a pena o que vamos pagar. Total, Ricardo paga. Soltei uma gargalhada curta e seca. Que a tragam. Que tragam 2 lagostas, se quiser. Que desfrute cada bocado, porque a digestão vai ser muito pesada. Olhei para meu filho e minha nora. Estavam presos em uma bolha de ignorância, comendo e bebendo, se achando superiores ao resto, superiores a mim. Não sabiam que as paredes que os rodeavam eram minhas, não sabiam que o chão que pisavam era meu. E logo saberiam que o respeito não se exige com gritos, se impõe com fatos.
O cenário estava pronto para o ato final. Teixeira secava o suor perto do caixa, esperando meu sinal para soltar a guilhotina. E a conta da mesa 5 ia subindo a cada capricho de Patrícia, e a cada real que somava, minha satisfação aumentava. Hoje, não só iam pagar uma conta de restaurante. Iam pagar anos de silêncios, de desprezos e de solidão. E o recibo ia ter muitos zeros. Miguel, eu disse, sem deixar de olhar para minha nora, prepare-se. Assim que pedirem a conta, quero estar na primeira fila, mesmo que seja deste canto. Não se preocupe, senhora. A senhora tem o melhor assento da casa. E ele tinha razão. Nunca um canto escuro havia estado tão iluminado pela certeza da justiça iminente. A lagosta termidor não passava de uma carapaça vermelha e vazia no prato de Patrícia quando o ambiente na mesa 5 mudou da complacência para a confusão. Do meu observatório entre as escovas e a porta da cozinha, vi como ela limpava os cantos dos lábios com um gesto teatral, satisfeita como um gato que acabara de devorar o canário mais gordo da gaiola. Ricardo, por sua vez, tinha o olhar vidrado, aquela expressão de indigestão emocional que eu lhe conheço desde criança, quando escondia suas notas baixas. Miguel se aproximou de sua mesa. Não tinha a pressa habitual dos garçons sobrecarregados. Caminhava com uma solenidade quase litúrgica, levando a pasta de couro preto com a conta nas mãos como se fosse uma sentença judicial. Desejam algo mais ou lhes trago a máquina de cartão? Perguntou Miguel com uma cortesia impecável, embora eu, de longe, pudesse notar a tensão em seus ombros. A conta, e rápido, ordenou Patrícia, sem olhá-lo, procurando seu espelho compacto na bolsa. Ei, certifique-se de aplicar aquela promoção que está rolando. Vi que na mesa ao lado não cobraram nada, suponho que seja pelo Dia das Mães, não? Miguel depositou a pasta sobre a toalha. Aqui tem, cavalheiro, disse, dirigindo-se a Ricardo e ignorando deliberadamente Patrícia. O total está detalhado. Ricardo abriu a pasta e vi como seus olhos se semicerraram primeiro, tentando focar os números, e depois se arregalaram desmesuradamente. Sua pele, já pálida pelo estresse da refeição, adquiriu um tom acinzentado. Patrícia, Ricardo murmurou com um fio de voz. Quanto custou essa garrafa de champanhe? Ah, não sei, Ricardo, o normal porque você está com essa cara. Ela arrancou a pasta de suas mãos com impaciência. Deixa eu ver o quê? O grito de Patrícia fez com que 2 comensais da mesa vizinha, que desfrutavam de seu café gratuito, se virassem para olhar. R$ 8.500. Ela guinchou. Isso é um roubo. Estão nos cobrando até o gelo, e aqui não vejo nenhum desconto. Ei, você! Gritou para Miguel, que continuava parado ali como um soldado. Estou falando, onde está a cortesia da casa? Todo mundo está saindo sem pagar. A cortesia da casa, senhora, respondeu Miguel com voz firme, foi aplicada rigorosamente conforme as instruções da dona do edifício. Todas as mesas familiares receberam um convite. Nós somos uma família, bradou Patrícia, levantando-se. Sua cadeira arrastou o chão com um som desagradável. Quero falar com o gerente agora mesmo, porque isso é discriminação. Era o momento. Fiz um sinal discreto para Teixeira, que esperava perto do caixa, secando o suor do pescoço, mas com o olhar fixo no objetivo. O gerente ajustou o paletó e caminhou até a mesa 5. Já não parecia o homem assustado de meia hora atrás. Agora caminhava com o respaldo do poder real. Algum problema com o serviço, senhora? Perguntou Teixeira ao chegar, com uma calma que irritou ainda mais minha nora. Claro que há um problema. Patrícia agitava a conta no ar como uma bandeira de guerra. A todos deram a comida de graça. Vi o senhor ali sair abraçando os garçons. Por que a nós cobram R$ 8.500? Exijo que nos apliquem a mesma promoção. Teixeira entrelaçou as mãos atrás das costas. Lamento muito, senhora. A promoção do Dia das Mães foi uma instrução direta da Solana Investimentos, a proprietária do imóvel. A ordem foi clara: convidar todas as mães que estivessem celebrando em harmonia e com respeito. Fez-se uma exceção explícita com a mesa 5. Ricardo levantou a cabeça de repente ao ouvir o nome Solana Investimentos. Solana Investimentos? Repetiu meu filho com a voz trêmula. Como arquiteto, ele conhecia esse nome. Havia visto nos letreiros dos melhores shoppings, nos contratos dos empreendimentos onde ele mal conseguia subcontratos menores. Ele sabia que era um gigante invisível na cidade. Exato, sim, senhor Medeiros, disse Teixeira. A dona considerou que sua mesa não cumpria com os requisitos de dignidade familiar para ser beneficiária de sua generosidade. Patrícia soltou uma gargalhada histérica. Dignidade? E quem é essa dona para nos julgar? Deve ser uma velha amargurada que não tem nada melhor para fazer. Diga-lhe que venha, e me diga na cara.
Sou advogada, posso processar este lugar por tratamento desigual. Não será necessário que a processe, Patrícia, eu disse. Minha voz não foi um grito, mas cortou o ar como uma faca afiada. Havia me levantado da minha cadeira no canto, deixei meu guardanapo sujo sobre a mesa de plástico e comecei a caminhar em direção ao centro do salão. O som dos meus sapatos ressoou no silêncio repentino que havia tomado conta do restaurante. Os garçons se afastaram à minha passagem. Os clientes que restavam, aqueles que haviam sido beneficiados pelo meu cartão, me olhavam com curiosidade. Caminhei devagar, com a coluna reta e o queixo erguido, e as mãos cruzadas à frente. Já não era sogra estorvo. A cada passo, recuperava um pedaço da autoridade que lhes havia cedido por amor. Ricardo me viu se aproximar e se levantou desajeitadamente, derrubando seu guardanapo no chão. Mamãe? Ele perguntou, confuso, olhando para Teixeira e de novo para mim. O que a senhora está fazendo? Sente-se, por favor, não faça uma cena. Cheguei até a beirada de sua mesa. Olhei os restos da lagosta, as taças de cristal fino pela metade e, finalmente, cravei meus olhos em Patrícia. Ela me olhou com desdém, mas havia uma sombra de dúvida nascendo em seu olhar. Não vou me sentar, Ricardo, respondi com tranquilidade. Já me sentei onde me disseram no canto, junto ao lixo, onde vocês pensaram que eu pertencia. Ah, por favor, Zulanga. Interrompeu Patrícia, revirando os olhos. Não comece com seus dramas de vítima. Estamos discutindo algo importante com o gerente sobre a conta. Vá para seu canto terminar seu café e daqui a pouco vamos embora. Cale-se, senhora, interveio Teixeira de repente. A autoridade em sua voz foi tal que Patrícia fechou a boca por puro reflexo. Tenha mais respeito ao se dirigir à proprietária. O tempo congelou. Patrícia piscou, incrédula. Ricardo se agarrou à beirada da mesa como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Meus netos que até aquele momento não haviam desgrudado os olhos de seus celulares, levantaram a cabeça, sentindo a eletricidade no ar. Proprietária, balbuciou Patrícia, soltando uma risada nervosa. De que ela está falando? Ela é Solange, vive da pensão de viuvez, faz tricô. Meti a mão na minha bolsa e peguei meu porta-cartões. Extraí um cartão idêntico ao que havia dado a Teixeira e o deixei cair sobre o prato sujo de Patrícia. O pequeno cartão cor marfim aterrissou suavemente sobre os restos de manteiga e limão. Leia, Patrícia, eu disse suavemente. Ela o pegou com 2 dedos, com nojo, mas seus olhos percorreram as letras douradas Solange Medeiros, presidente, Solana Investimentos. Não, isso é uma piada. Sussurrou ela, negando com a cabeça. Ricardo, sua mãe imprimiu isso na papelaria, não? É uma de suas loucuras da idade. Ricardo me olhava com os olhos cheios de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento. O quebra-cabeça de sua vida estava se montando em sua cabeça a uma velocidade vertiginosa. Os clientes misteriosos que chegavam ao seu escritório, os créditos aprovados milagrosamente quando estava à beira da falência, as recomendações anônimas. Solana Investimentos, disse Ricardo com a voz quebrada. O edifício de escritórios no centro Novo Shopping Mamãe, a senhora é a Solana? Eu sou a Solana, Ricardo, confirmei, sem deixar de olhá-lo. E este restaurante, o chão que pisam, as paredes que os rodeiam, tudo é meu. O senhor Teixeira trabalha para mim. Miguel trabalha no meu edifício. E vocês acabam de humilhar a dona em sua própria casa. Patrícia se deixou cair na cadeira como se tivessem cortado as cordas que a sustentavam. Seu rosto passou do vermelho da raiva ao branco do terror absoluto em questão de segundos. Olhou ao redor e percebeu que não havia aliados. Os garçons olhavam com satisfação mal disfarçada. O gerente a olhava com frieza. E eu a olhava com uma decepção que pesava mais que o ódio. Mas mais sogra. Patrícia começou a gaguejar, mudando o tom de voz para um agudo e suplicante. A senhora nunca nos disse, nós pensamos é que a senhora sabe. A gente se estressa, a mesa era muito pequena. A mesa estava perfeita, Patrícia. O que estava pequeno era seu coração. E você, Ricardo? Eu me virei para meu filho. Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. E você, permitiu que sua esposa me tratasse como um cachorro sarnento. Permitiu que me escondessem. 30 pessoas viram como me tiraram daqui, e você não disse nada. Você comeu sua carne e bebeu seu vinho enquanto sua mãe estava sentada sozinha, ouvindo os gritos da cozinha. Mamãe, me perdoa. Eu não queria, Ricardo tentou segurar minha mão, mas eu recuei um passo. Não me toque, eu disse com frieza. Já não sou a mãe que cura seus arranhões. Agora sou a empresária que está avaliando um mau investimento.
E, infelizmente, meu filho, você se mostrou um investimento muito pobre. Teixeira deu um passo à frente, sentindo que era o momento de executar a sentença final. Dona Solange, disse o gerente, a senhora havia dito para que a conta da mesa 5 fosse cortesia da casa, como familiar. Agora que a situação foi esclarecida, o silêncio foi absoluto. Patrícia me olhou com esperança e com aquele olhar manipulador que costumava usar para me pedir dinheiro emprestado que nunca devolvia. Ricardo me olhou com súplica. Eu sorri, um sorriso triste, mas firme. De maneira nenhuma, Teixeira. Minha voz ressoou clara no restaurante. A caridade começa em casa, dizem. Mas o respeito se ganha. Eles não ganharam nada hoje. Cobrem-lhes tudo, absolutamente tudo. E quero o pagamento agora mesmo. Patrícia soltou um gemido. Ricardo procurou sua carteira com as mãos trêmulas. Mamãe, o cartão está no limite, sussurrou ele, humilhado. A reforma da cozinha, a viagem da Patrícia não vai passar por R$ 8.500. Esse não é meu problema, Ricardo, eu respondi, cruzando os braços. Você tem duas opções: ou paga, ou lava os pratos. E considerando que há uma montanha de louça suja na cozinha porque convidei 100 pessoas para comer, sugiro que encontre uma maneira de pagar. Isso é um absurdo, Patrícia explodiu novamente, tentando recuperar algum terreno. Ricardo é seu filho. A senhora não pode nos fazer isso. A senhora tem milhões, pelo que vejo. Que tipo de mãe faz isso? Inclinei-me sobre a mesa, apoiando minhas mãos sobre a toalha manchada de molho. Meu rosto ficou a centímetros do dela. Pude ver o medo real em suas pupilas dilatadas. Que tipo de mãe? Sussurrei com uma intensidade vulcânica. O tipo de mãe que te ensinou que na vida tudo tem um preço, Patrícia. Vocês queriam privacidade, não? Ela come à parte, você disse. Pois bem, a privacidade custa. A exclusividade custa. E hoje, a lição vai lhes custar R$ 8.500. Endireitei-me. Olhei para Teixeira. Se o cartão não passar, chame a polícia. Tentativa de fraude por consumo sem fundos. Não quero favoritismo. Mamãe. Gritou Ricardo, aterrorizado. A senhora não pode chamar a polícia. Sou arquiteto, minha reputação. Sua reputação acabou no momento em que você abaixou a cabeça e deixou que humilhassem a mulher que lhe deu a vida, sentenciei. Eu me virei. Não precisava ver mais. E fui embora. Eu sabia que Ricardo encontraria uma forma de pagar. Ligaria para algum amigo, pediria um empréstimo rápido em algum aplicativo ou usaria o cartão de crédito de emergência que guardava para vida ou morte. Isso era vida ou morte. Era a morte de sua conveniência e o nascimento da minha liberdade. Caminhei em direção à saída. Ao passar junto às mesas onde as outras famílias terminavam suas sobremesas, as pessoas começaram a aplaudir. Primeiro foi tímido, um par de palmas. Depois, outros se uniram. Eles sabiam que eu era a benfeitora secreta, e embora não entendessem todo o drama, entendiam que a justiça havia sido feita. Uma senhora idosa sentada em uma cadeira de rodas perto da porta me deteve, tocando meu braço suavemente. Deus abençoe, senhora, disse com os olhos úmidos. Obrigada pela comida e obrigada por se colocar no seu lugar. Às vezes os filhos esquecem quem lhes ensinou a andar. Apertei sua mão com carinho. Desfrute seu dia, senhora. Saí do restaurante para o saguão, onde o ar-condicionado estava mais fresco. Atrás de mim, ouvi o alvoroço na mesa 5. Ouvi Patrícia chorando, culpando Ricardo. Ouvi Ricardo gritando pela primeira vez, mandando-a calar a boca. Ouvi o som de um cartão sendo recusado na máquina e a voz implacável de Teixeira exigindo outro método de pagamento. Miguel saiu correndo atrás de mim antes que eu cruzasse as portas de vidro para a rua. Dona Solange. Dona Solange. Porém, eu me virei. O rapaz tinha os olhos brilhantes de emoção. Sim, Miguel? Isso foi a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. Ele sorriu de orelha a orelha. O senhor Ricardo está ligando para um sócio para que lhe transfira dinheiro. Estão arrasados. Às vezes é preciso demolir para reconstruir, Miguel. Na arquitetura e na família. Peguei uma nota de R$ 500 da minha bolsa e a estendi para ele. Isso é para você, por sua discrição e seu bom serviço. E diga a seus colegas que na segunda-feira, às 8 da manhã, quero vê-los todos. Vamos renegociar seus salários. Acabaram os abusos no meu edifício. Miguel pegou a nota, mas depois fez algo inesperado, segurou minha mão e a beijou com respeito, como se eu fosse uma antiga rainha. Obrigado, Dona Solange. A esperamos. Saí para a rua. O sol da tarde bateu no meu rosto, mas não me incomodou. Sentia-se quente, vivo.
Meu motorista, a quem eu havia ligado discretamente 10 minutos antes, já estava esperando com o carro preto impecável em frente à entrada, exatamente onde Ricardo havia estacionado sua Range Rover parcelada. O manobrista abriu a porta traseira para mim. Antes de entrar, dei uma última olhada na fachada de tijolos de o gaúcho chique. Era um bom edifício. Sólido. Resistente, como eu. Ricardo e Patrícia ficavam lá dentro, lidando com a vergonha pública e a dívida. Eu ia para casa. Para minha casa cheia de orquídeas e música de samba, onde a lembrança de Ernesto já não me olharia com preocupação, mas com orgulho. Eu havia recuperado meu nome. Havia recuperado meu poder, e embora tivesse comido sozinha em um canto, nunca me senti tão plena. O motor do carro arrancou suavemente. Aonde vamos, Dona Solange? Perguntou o motorista. Olhei pela janela, vendo a silhueta do meu filho gesticular desesperada através do vidro do restaurante. Para o escritório, Roberto. Tenho que redigir um novo contrato de arrendamento, e acho que vou precisar de uma cláusula muito específica sobre o direito de admissão de noras ingratas. Enquanto o carro se afastava, eu soube que aquilo não era o fim. Era apenas o começo da verdadeira gestão do meu império. Ricardo teria que vir me procurar. Teria que se arrastar. E quando fizesse, descobriria que a porta da Solana Investimentos é pesada e difícil de abrir para quem não traz a chave da humildade na mão. Olá! Exatamente 3 meses se passaram desde aquele Dia das Mães que mudou a história da minha vida. E se alguém me dissesse que, aos 68 anos, eu estaria reinaugurando minha própria existência, eu teria rido na cara. Mas aqui estou, sentada na poltrona de couro executiva do escritório principal da Solana Investimentos, com uma vista panorâmica da cidade que ajudei a construir, tijolo a tijolo, junto com Ernesto. Já não sou a sombra que fazia tricô na sala de estar. Agora sou a luz que decide para onde as sombras crescem. O escritório cheira a café fresco e cera para madeira, uma mistura que sempre me pareceu o perfume do progresso. Minha mesa, antes gerenciada por administradores que eu supervisionava da minha cozinha, agora está cheia de minhas pastas, minhas canetas tinteiro e uma foto de Ernesto sorrindo, como se aprovasse cada assinatura que eu estampo. Minha secretária, uma mulher eficiente chamada Cláudia, bateu a porta com suavidade. Dona Solange, o arquiteto Medeiros está aqui. Ele tem consulta às 10. Olhei o relógio. Eram 10 em ponto. Antes, Ricardo chegava na minha casa a hora que queria, ou não chegava, assumindo que meu tempo não valia nada porque mamãe sempre está lá. Agora, se quer me ver, tem que agendar uma consulta como qualquer outro fornecedor. Faça-o entrar, Cláudia, e traga-nos 2 cafés, por favor. Pretos, sem açúcar. A porta se abriu e Ricardo entrou. Ele parecia diferente. Mais magro, mas com olheiras marcadas sob os olhos, e o terno um pouco menos impecável que de costume. Já não tinha aquele ar de arrogância com que caminhava pelo restaurante naquele dia. Entrou com os ombros caídos, segurando um rolo de plantas sob o braço como se fosse um escudo. Bom dia, mamãe digo, dona presidente, corrigiu rápido com um sorriso nervoso. Bom dia, Ricardo. Sente-se. Apontei a cadeira à minha frente. Não me levantei para abraçá-lo. Esses abraços ele tem que voltar a ganhar. Ricardo sentou-se, colocando as plantas sobre a mesa com cuidado. Suas mãos tremiam ligeiramente. Trouxe os anteprojetos para a reforma do shopping da Zona Sul, tal como pediu na licitação. Trabalhei a noite toda para tê-los prontos. Assenti, pegando os documentos. Espero que estejam melhores que da última vez, Ricardo. Lembre-se que não estou lhe dando o contrato por ser meu filho. Estou lhe dando a oportunidade de concorrer. Por favor, se os custos não fecharem, ou o projeto não for funcional, darei para o escritório dos Gomes. Eu sei, mamãe, eu sei, ele suspirou, passando uma mão pelos cabelos. Acho que entendi. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas necessário. Ricardo teve que vender sua Range Rover nova para pagar a dívida do restaurante e cobrir as despesas de sua casa, já que eu cortei o fluxo de dinheiro extra que, sem ele saber, eu injetava em seu negócio mediante encomendas fantasmas. E Patrícia agora tinha que sobreviver com seu talento real. Como está Patrícia? Perguntei, não por interesse genuíno em seu bem-estar, mas para medir o terreno. Ricardo fez uma careta de dor. Continua furiosa. Diz que a senhora a humilhou perante a sociedade, que suas amigas do clube já não a convidam para os cafés da manhã porque correu o boato do que aconteceu no restaurante. Ricardo baixou a voz. Tivemos que demitir a empregada doméstica, mamãe. Patrícia agora tem que limpar a casa e cozinhar. Diz que é uma tortura. Eu sorri levemente, tomando um gole do meu café. Bem-vinda ao mundo real, filho.
Limpar a casa não é tortura, é dignidade. Talvez assim ela aprenda a valorizar quem lhe serve o prato na mesa. E meus netos, como estão? Surpreendentemente bem, admitiu Ricardo com uma faísca de assombro. No início reclamaram porque reduzi o plano de dados do celular, mas outro dia o mais velho me perguntou se podia vir ver a senhora. Diz que viu na internet que a senhora é dona de metade da cidade e que quer saber como fez sua fortuna. Acho que admiram mais agora que sabem que a senhora é poderosa. Recostei-me na minha cadeira, sentindo uma mistura de satisfação e melancolia. É triste que o dinheiro compre a atenção que o amor não pôde assegurar, mas se essa é a porta de entrada para ensinar valores a esses rapazes, eu a usarei. Diga-lhes que podem vir no sábado. E que mas não para brincar com o celular. Se vierem é para que eu lhes ensine a ler um extrato bancário e a entender o valor do trabalho. Se querem herança, vão ter que aprender a administrar dá-la, não a esbanjar dá-la. Ricardo assentiu com os olhos úmidos. Mamãe, me perdoa. Sei que já lhe disse, mas eu fui um imbecil. Estava tão cego tentando agradar Patrícia, tentando aparentar uma vida de rico que eu não tinha, que me esqueci de quem me sustentou sempre. Eu o olhei fixamente. Via meu filho, o homem que criei, lutando para sair de debaixo das camadas de vaidade. O perdão se demonstra com fatos, Ricardo, não com palavras. Continue trabalhando, ganhe este contrato, trate sua esposa com realidade, não com fantasias. E então, talvez voltemos a comer juntos um domingo. Mas não em uma mesa à parte. Ricardo se levantou, pegou suas coisas e, antes de sair, parou. Obrigado, mamãe. Pela lição. Foi cara, mas necessária. Obrigado. Quando a porta se fechou, soltei o ar que não sabia que estava prendendo. Era duro ser assim. Meu coração de mãe queria correr, dar-lhe um cheque e dizer-lhe que tudo estava bem. Mas minha cabeça de matriarca sabia que isso seria condená-lo ao fracasso eterno. Ernesto tinha razão, o amor inteligente às vezes dói. Naquela tarde, decidi fazer uma visita de supervisão ao Gaúcho Chique. Não havia voltado desde aquele dia. Havia mandado meus auditores, havia revisado os números de longe, mas precisava ver a mudança com meus próprios olhos. Cheguei sem avisar, como gosto agora. O motorista abriu a porta e desci, sentindo o calor da tarde. O letreiro do restaurante brilhava limpo. A entrada estava varrida, não havia lixo acumulado nos cantos. Ao entrar, a mudança na atmosfera foi palpável. Já não se sentia aquela tensão elétrica de funcionários amargurados e assustados. Havia música suave e o ar-condicionado funcionava perfeitamente. Meus técnicos se encarregaram disso no dia seguinte, e os garçons se moviam com uma energia diferente. O senhor Teixeira me viu do balcão e quase deixou cair uma taça, mas se recuperou rápido. Veio até mim, não correndo de medo como da última vez, mas caminhando com um respeito profissional. Dona Solange, que honra tê-la aqui. Ele fez uma pequena reverência. Deseja sua mesa? Qual mesa, Teixeira? A do canto das vassouras, perguntei com uma sobrancelha levantada, embora com um tom menos cortante. Teixeira ficou vermelho como um tomate, mas sorriu. Essa mesa já não existe, senhora. Nós a tiramos. Agora colocamos uma planta ornamental linda ali, tenho reservada para a senhora a mesa da janela, a melhor vista do local. Parece-me bem, mas antes quero cumprimentar a cozinha. Caminhei até a área de serviço. Os cozinheiros, ao me verem, pararam de picar cebola e de mover panelas. Secaram as mãos nos aventais. Sorri para eles e disse olá, boa tarde, rapazes. Vi os relatórios de vendas. A comida melhorou, nota-se que agora trabalham com gosto. É que agora nos pagam as horas extras, patroa. Disse um dos churrasqueiros, um homem grandão com bigode. E o ar-condicionado da cozinha já funciona, já não estamos assando vivos aqui dentro. Graças à senhora. Não me agradeçam. É o justo. Trabalhem bem, cuidem do meu negócio e meu negócio cuidará de vocês. Procurei Miguel com o olhar. Não o via em lugar nenhum. Senti uma pequena pontada de decepção. Ele teria se demitido? Onde está Miguel? Perguntei a Teixeira quando saímos de novo para o salão. Ah! Miguel. Teixeira sorriu com orgulho. Miguel já não é garçom, senhora. Graças à bolsa que a senhora instruiu que se criasse para os funcionários com potencial, Miguel agora está nos escritórios administrativos no turno da manhã, aprendendo contabilidade e gestão de restaurantes. Só vem à noite para cobrir os turnos de supervisor. Naquele momento, a porta de entrada se abriu e Miguel entrou. Vinha vestido com roupas casuais, com uma mochila no ombro e livros na mão. Parecia mais maduro, mais seguro.
Ao me ver, seus olhos se iluminaram com aquela mesma calidez que me havia reconfortado quando estava sozinha no canto. Dona Solange, ele se aproximou rápido e apertou minha mão com firmeza. Que alegria vê-la! Olá, futuro gerente, eu disse, apertando sua mão. Dizem que você está aproveitando bem a oportunidade. Sim, senhora. Estou estudando administração de empresas na Universidade Tecnológica. É pesado trabalhar e estudar, mas, ele apontou para o peito, agora sinto que tenho futuro. A senhora me abriu uma porta que eu via fechada com cadeado. Eu só a deixei aberta, Miguel. Você é quem está caminhando através dela. Continue assim. Preciso de gente de confiança para quando expandirmos a Solana para outras cidades. Miguel assentiu, emocionado. Vê-lo assim, progredindo, valia mais que qualquer aluguel que eu pudesse cobrar. Esse era o verdadeiro poder, a capacidade de transformar vidas, não apenas de acumular cifras em um banco. Sentei-me na mesa da janela. Comi sozinha, mas não estava sozinha. Teixeira se aproximou algumas vezes para se certificar de que tudo estava bem, mas sem ser pegajoso. Os outros comensais me olhavam com respeito, alguns até me cumprimentavam com a cabeça, reconhecendo-me como a figura de autoridade do lugar. Pedi uma taça de vinho, o mesmo Cabernet, e enquanto bebia, observei a rua através do vidro. Vi pessoas passando, mães com seus filhos, casais jovens. Pensei em Ernesto. Por anos após sua morte, eu havia me sentido como um barco à deriva. Havia me deixado convencer de que meu tempo já havia passado, de que meu papel era ser a vovó calada que não estorva. Havia permitido que a tristeza se tornasse minha missão. Mas Ernesto não se apaixonou por uma mulher submissa. Ele se apaixonou pela Solange que carregava sacos de cimento, pela Solange que negociava com os fornecedores até o último centavo, pela Solange que tinha fogo no olhar. Você demorou um pouco, velha, mas voltou. Pude quase ouvir sua voz rouca em meu ouvido, misturada com a música de fundo. Sim, eu havia voltado. E esta versão de mim mesma eu gostava mais. Era uma versão curada pelo tempo, endurecida pela decepção, mas polida pela dignidade. Se Patrícia e Ricardo pensaram que, ao me excluir, estavam me diminuindo, não sabiam que, ao me colocar naquele canto, me deram a perspectiva que eu precisava para ver quão grandes eram meus próprios recursos e quão pequenas eram suas atitudes. Eles me fizeram um favor. Eles me despertaram. Terminei minha comida e pedi a conta. Teixeira tentou recusar. A casa convida, Dona Solange. É seu restaurante, afinal de contas. Não, Teixeira. Peguei meu cartão, aquele cartão preto que agora era lenda entre o pessoal. Nos meus negócios, tudo é contabilizado. Cobrem-me. Quero que as contas estejam claras sempre. A ordem começa pela cabeça. Paguei, deixei uma gorjeta generosa para a equipe e saí. Meu motorista me esperava. Ao entrar no carro, peguei minha agenda eletrônica. Tinha uma reunião com o Conselho da Câmara de Comércio às 5. Amanhã, uma visita aos terrenos do Norte. No fim de semana, a aula de finanças com meus netos. Minha vida estava cheia. Cheia de propósito, cheia de desafios, cheia de respeito. Cheia. O carro avançou pela avenida principal. Passamos em frente a uma loja de roupas exclusiva, daquelas onde Patrícia costumava comprar seus vestidos para se exibir. Eu a vi sair de lá, mas não com sacolas de compras, e sim com as mãos vazias e cara de frustração. Com certeza seu cartão havia sido recusado ou simplesmente estava olhando o que já não podia ter. Por um segundo, senti o impulso de dizer ao motorista para parar, de oferecer-lhe uma carona. Mas parei. Não. Ela tem que caminhar. Tem que sentir o asfalto sob seus pés para entender o que custa avançar. Eu caminhei muito tempo. Agora me toca ir no banco de trás, dirigindo o rumo. Olhei minhas mãos apoiadas sobre meu colo. As manchas da idade continuavam ali. As rugas também. Mas já não as via como sinais de decadência. Era o meu mapa. Era um testemunho de cada batalha ganha, de cada muro levantado, de cada contrato assinado. Sou Solange Medeiros. Tenho 68 anos. Sou mãe e sou avó. Mas acima de tudo, sou a dona do meu destino. E se alguém voltar a tentar me colocar em um canto, descobrirá que não importa onde me sentem, eu sempre presido a mesa. O sol se punha sobre a cidade, tingindo os edifícios de dourado. Meus edifícios. Meu legado. Sorri, fechei os olhos um momento e deixei que o movimento do carro me embalasse. O futuro parecia brilhante, e pela primeira vez em muito tempo, eu tinha pressa para chegar a ele. Roberto, eu disse, abrindo os olhos, aumente um pouco a música e coloque aquele samba que Ernesto gostava. Hoje é um bom dia para celebrar.
Sim, Dona Solange, ele respondeu. A música encheu o carro. Se nos deixam, vamos nos amar a vida toda. Não preciso que ninguém me deixe. Eu já me dei a permissão. E isso é tudo o que preciso.